gente. Está começando mais uma Ana Carolina Entrevista e a minha convidada de hoje é muito especial. Ela é catarinense, mas mora agora no Paraná. Tem 14 anos de profissão e cuida de um bem muito precioso para a gente, que é a nossa voz. Eu vou conversar com a Cleidir, que é conhecida como a Fono das Estrelas. Tudo bem, Cleidir? Tudo bem, Ana? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje e a gente falar disso que é uma paixão para mim, que é sobre a voz e comunicação. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Conta para mim, você nasceu em Santa Catarina? Isso, eu sou natural de Concórdia, Santa Catarina, mas com 13 para 14 anos meus pais mudaram-se para o Paraná, em Pato Branco, e aí eu fui fazer faculdade de fonoaudiologia próximo de Curitiba, na Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E acabei vindo trabalhar numa cidade do lado dos meus pais, que é Francisco Beltrão. E Mas daqui você, você sempre quis ser fonoaudióloga? Não, conta um pouquinho dessa opção, como é que aconteceu. Então, na verdade, eu sempre fui muito comunicadora desde criança, ativa em tudo quanto era coisas de escola que falava sobre comunicação. Mas meu sonho na época era fazer medicina. Então, eu estudei muito durante vários anos assim para medicina e sempre ficava por décimos para entrar nas universidades estaduais e federais do Brasil. E numa dessas tentativas, a minha mãe chegou e falou para mim assim: "Filha, mas vamos tentar qualquer outra coisa só para você dar uma aliviada no pensamento, né, para dar aquela confiança". E aí ela comprou para mim o manual da descrição da Unicentro. E aí na época não tinha medicina. Eu falei: "Mãe, não quero fazer, né? Não tem o que eu gosto". Aí até eu fiquei na dúvida, eu falei: "Ah, acho que eu vou mudar totalmente de área, eu vou fazer marketing, publicidade e propaganda". Não, totalmente nada a ver. Aí ela falou: "Não, filha, segue na saúde, ó, tem essa fonoaudiologia aqui que eu gostei, fiz um exame, gostei do método. Faz para você tirar dúvida". E a criança mais birrenta aqui foi fazer o vestibular tudo atravessado. Eu não queria passar, é óbvio, né? Então as primeiras questões que eu li, eu simplesmente joguei no resposta errada. Eu sabia, por exemplo, a resposta estava na A, eu jogava na E, eu falei: "Não quero passar". Dormi na prova. Quando eles me acordaram, eu só preenchi o gabarito, fiz a redação e entreguei. Aí o destino, né? Passei no vestibular de fonoaudiologia. E aí a área da comunicação, né? Faculdade de comunicação. Eu falo, por mais que a gente tenta correr, por mais que eu ame a área hospitalar e estou até hoje, mas a comunicação sempre foi o meu destaque em tudo que eu faço. Acredito que os primeiros anos de pós-formada, eu fiz tudo quanto foi especialização voltada para a área hospitalar e neurologia. Então, neuropediatria, neuroadulto, disfagia, UTI, né, UTI adulto. Então, eu fui toda essa área porque eu queria muito a parte da medicina. Mas eu digo que assim, a vida ela vem para nos mostrar quem é o nosso propósito de verdade. E mesmo que eu tentei me esconder nos bastidores, acabou que estou aqui hoje, né, falando sobre comunicação e não consegui ficar presa nos bastidores. Acabei vindo para os palcos de verdade. É, porque está tudo no nosso destino, né? Mas como é que foi começar uma faculdade que você não queria? Eu acho que na época eu acabei indo, porque como tinha quando eu fiz vestibular já tinha aquela fase, era verão e inverno os vestibulares. E aí eu só poderia tentar novamente medicina no final do ano. E aí os meus pais na época também assim: "Ah, filha, tenta, se você não gostar, você desiste ou você transfere, presta vestibular de novo". E foi meio que naquilo assim, meu pai me olhava, querido, eu lembro que eu chorava, que eu, tipo assim, aquela coisa, não é o que eu queria. E meu pai olhava: "Filha, se você não quiser, não vai. Mas é uma estadual, pensa nisso". Aí fui para a faculdade, focando especificamente na parte hospitalar. Só que quando cheguei na faculdade, acabei me envolvendo com a profissão, porque eu já tinha laboratório, toda essa parte de anatomia que eu gostava. E aí fiquei nessa, vou cursar até o final do ano. E no final do ano você acaba perdendo aquele empenho dos vestibulares. Daí eu falei: "Não, vou terminar a fonoaudiologia e depois eu volto para medicina". E o voltar para medicina, acabei que fiquei só nas especializações hoje, estando na área hospitalar, mas não propriamente na medicina, né? E de imediato, você acabou a faculdade, já começou a trabalhar na área? Como é que foi essa transição? Já, eu falo que a fonoaudiologia hoje no Brasil, ela tem uma demanda muito grande de profissionais. Eu digo que mais para o interior, mais para o Paraná, aqui a gente tem uma demanda absurda e não tem profissional capacitado e nem formado para atender toda essa demanda.
Tanto que eu me formei, no mesmo dia eu já tinha recebido ligações aqui de Francisco Beltrão para vir direto, para começar no outro dia a trabalhar. Eu nem tinha pegado documentação ainda. E aí eu vim trabalhar aqui. Meu primeiro emprego foi na APAI de Francisco Beltrão. E meses depois eu recebi um convite para trabalhar numa associação, que é a ARSS. É uma associação de atendimento à saúde da região que abrange 28 municípios, só nas especialidades, não é saúde básica. Então eu fiquei por quase 12 anos trabalhando num setor onde eu atendia 24 municípios em todas as áreas da fonoaudiologia, desde a parte auditiva, hanseníase, órtese e prótese, criança, adulto. Então, não tinha meio que uma seleção de área, porque eu falo cidades grandes, você se forma e você escolhe uma área da fonoaudiologia. Sim. Quando você está no interior, você atende tudo e todo mundo, então não dá para você focar só em uma área. Então, por isso que quando você olha o meu currículo, eu tenho formação em várias áreas da fonoaudiologia. E chega a ser assim estranho, mas acaba que eu aprendi a tratar todos os tipos de patologia, principalmente as vocais, que depois agora tem sido a minha paixão, focando um pouquinho mais, né? Você falou que agora, né, as pessoas buscam mais esse tipo de especialidade. Por quê? Por que que você acha que mudou? Que hoje há uma preocupação maior das pessoas com a voz, vamos dizer assim. Eu acredito que até uns anos atrás, até antes pandemia, acredito que seja assim um divisor de águas. A gente era visto muito a fonoaudiologia, principalmente voz, quando tinha alguma patologia em específico. Ah, eu vou procurar a fono, eu vou procurar falar melhor, ou se eu estou numa área realmente repórter, apresentador, palestrante que tem uma demanda, ou as pessoas tinham essa procura pela fonoaudiologia quando tinha um problema, uma doença para resolver. Ah, um nódulo, um pólipo. Então não era uma dor. Na pandemia para cá, o digital ele ficou muito mais aberto a oportunidades. As pessoas estão muito mais no digital. Fazer live, gravar, e aí essas dores vieram muito mais à tona. Tanto que existem pesquisas que falam que falar em público é uma das maiores dores da humanidade. É muito difícil você expor. A gente fica muito vulnerável quando a gente está na frente de uma câmera. Sim. Ainda mais hoje com a internet. Então, assim, a gente fica vulnerável tanto a elogios, a ajudar pessoas, quanto aos haters que vêm realmente e não tem pudor nenhum. Então, eu acho que hoje, pós-pandemia, tá muito maior a procura justamente porque as pessoas estão tentando se expor mais, estão vindo novas profissões aí que estão ganhando mercado, e essa demanda, essa dificuldade também para falar em público, para se expor e usar a voz de forma assertiva, eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas, não saber como usar isso de forma certa, sabe? Quais são os maiores crimes que a gente comete com a nossa voz? Nós, leigos, né, que não sabemos como cuidar dela. São várias, na verdade. Eu acho que pelo fato da gente aprender a falar e não ter essa percepção que a voz ela realmente é uma ferramenta que faz diferença, a gente acorda e sai falando. A maioria das pessoas não faz cuidado, e aí quando começa a ter problema, tem 1 milhão de receitas que a gente usa que, em vez de ser benéficas, só pioram. E eu acho que não tem tanta consciência de como que a gente cuida disso. E é isso que é uma das coisas que eu trago para as pessoas é o quê? É a gente ter conhecimento. O que fazer, como fazer e o poder que essa ferramenta tem, sabe, Ana? Porque a nossa voz ela tem um poder absurdo, ou de realmente te destacar e te fazer crescer muito profissionalmente, pegar muitas oportunidades e você ir para outro patamar profissional, pessoal e financeiro, ou você realmente afunda, você se fecha, se bloqueia e tem questões emocionais ligadas a isso também. O que Então, que é? Você falou do negócio de acordar e sair falando. É errado fazer isso? não é que é errado, a gente não prepara a nossa voz. Porque, assim, independente se é da parte da mídia, ou seja, se você é um repórter, um cantor, que você realmente usa isso como foco, mas todos nós falamos o dia inteiro, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou no telefone, ou vendendo, ou fazendo alguma coisa. E a gente não se preocupa que o melhor momento para a gente cuidar da voz é quando a gente acorda. Tanto que para os meus alunos eu sempre falo assim, ó, abriu o olho de manhã, tomou um golinho de água, a primeira coisa que você começa a fazer é exercícios simples e básicos, mas que você vai trabalhar o quê? Mobilidade, fortalecimento, para que você tenha capacidade de falar o dia inteiro sem desgastar. Senão a gente começa o dia com uma voz aqui
Quando chega 10, 11 horas da noite, a gente tá com uma voz horrível, ou sentindo dor, ou rouco, ou com um monte de secreção pigarreando horrores. E aí que a gente começa a causar as patologias, que são as lesões, que a gente começa a comprometer a qualidade. Mitos e verdades, né? Tem até um quadro no Domingo Espetacular sobre mitos e verdades. Você falou que tem muita coisa assim fictícia de cuidados. Ai, vou dar um exemplo, vai. Manga faz bem para a garganta, gelo. O que as pessoas fazem de mais errado nessa questão, assim, vamos dizer, das receitas populares com relação ao voz? Eu falo que é assim, ó, não é que é simplesmente errado, elas usam no momento errado. Uma Hum, que é campeã é o uso do gengibre, pastilha, house, essas questões. hum. Então, é que nem eu falo assim, não é que isso seja vilão, mas é você usar no momento errado. Um exemplo do gengibre. Ele é bom para o nosso organismo? Ele é ótimo. Ele tem várias substâncias que são benéficas, inclusive para a voz. O que é errado é as pessoas utilizarem o gengibre associado ao período que elas estão falando. Por quê? Ah, eu vou palestrar, eu vou gravar, eu vou trabalhar a manhã toda falando. Eu estou consumindo gengibre através de bala, de house, de chá. O gengibre ele faz um efeito anestésico de prega vocal. Então, sabe aquela sensação quando eu estou falando que começa a dar assim aquela ardidinha, aquele desconforto? O que que é isso? É o nosso organismo nos avisando, por exemplo, assim, ó, Ana, se você continuar falando desse jeito, nessa altura forçando, eu vou começar a machucar. Então, isso é o ponto-chave da gente perceber, opa, estou no meu limite, eu preciso hidratar, ou eu preciso baixar o tom, ou eu estou abusando. Quando a gente ingere o gengibre, a gente anestesia essa região. E eu perco qualquer referência, até de controle. Então, eu vou falar mais alto, eu vou abusar, eu vou desgastar sem ter a percepção. Quando passa o efeito, aí eu vou ver o tamanho do prejuízo que eu causei. Olha que Então, maluco isso. É. ele não deve ser consumido durante os períodos de fala. Ah, eu vou tomar um chá, mas eu vou ficar a tarde inteira sem falar. Ou eu vou dormir. Ou eu vou chupar uma bala porque eu tô aqui só ouvindo, não vou falar. Ótimo, perfeito. Ele faz um efeito maravilhoso. Mas não pode ser antes de uma palestra, de uma entrevista, de um evento que você vai falar bastante. Isso é bom para a gente ter pelo menos um pouco de consciência, né? Porque tem coisas que a gente faz errado. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Por que que eu me ouço de um jeito, né? A minha voz para mim é de um jeito, e para os outros a minha voz é diferente. Por que isso, Cleidir? Você sabe que essa é uma das assim das perguntas que mais chove no meu direct. É Duas perguntas. mesmo? É É. essa percepção e o não gostar da própria voz. Por Hum, quê? Quando eu falo, né, a voz em si, ela é uma onda. Ondas é física, tá? Efeito de onda, que nem a gente jogar uma pedrinha lá no lago, ela vai formar os ondinhas. Então, quando eu falo daqui para você, ou seja, eu tô falando, a minha voz está saindo pelo ar. Ele vai chegar até você direto pelo ar, ou até o computador, ou até o celular, ou até a gravação. Ele vai por via aérea somente. Quando eu escuto, então, eu tô falando, tá vindo a via aérea, tá vindo para o meu ouvido. Mas aí eu capto a audição de duas vias, hum. aérea e a via óssea, que seria pela nossa vibração cóclea, que fica aqui nessa região. Então, às vezes eu posso não ouvir via aérea, mas eu estou ouvindo por vibração óssea. E aí, quando eu escuto a minha voz, eu recebo por duas vias, aérea e óssea, desde que eu nasci. Ou seja, eu acostumei com essas duas entradas de som. Quando eu escuto a minha voz gravada, eu estou ouvindo a minha voz através do quê? Da via aérea, que ela chegou só por via aérea. Por isso que eu tenho essa percepção, tipo, nossa, a voz da gravação é diferente. E aí, olha que interessante. As pessoas em geral, elas vão ouvir a minha voz da forma da gravação. Por isso tem gente Certo. que fala para mim assim: "Ah, eu não gosto da minha voz gravada". Opa, É a sua voz. Não é a pode se voz que acostumar. é a É. voz que chega nas pessoas. Aí a gente tem duas opções: analisar essa voz para ver se eu não gosto porque eu tenho essa percepção distorcida do que eu tô acostumada, ou porque realmente a minha voz, quando está gravada, ela realmente passa para os outros uma conotação muito ruim. Ou é uma voz muito aguda, uma voz muito rouca, uma voz que passa descredibilidade, uma voz insegura.
Então, por isso que quando eu analiso alguém, eu sempre faço análise da identidade vocal, para a gente entender qual é a percepção que essa voz transparece. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tocou num ponto muito interessante. O emocional influencia na voz, por exemplo? Hoje eu estou num dia depressivo, amanhã eu estou num dia muito feliz. Esse seu emocional influencia diretamente na sua voz? Total. Sabe por quê? É. Sempre explico assim: ah, a gente não acordou legal, ah, tá com a cara meio amassada ou tá cansada, a gente vai lá e faz uma maquiagem, muda a roupa, coloca um acessório, a gente disfarça. A nossa voz, eu digo que ela é a fofoqueira da história, por quê? Ela entrega tudo que tá aqui dentro. Então, assim, a gente, se você não tem muita prática, se você não treina, se você não tem muito controle vocal, normalmente as pessoas elas deixam transparecer na nossa voz a questão sentimental. Tudo que está acontecendo interno, a nossa voz ela entrega totalmente. Tanto que se você ouvir uma pessoa falar, você vai conseguir analisar o quê? Se ela não tá legal, se ela tá triste, se ela tá preocupada, se ela tá ansiosa, se ela tá nervosa. Então, só pelo tom de voz a gente faz uma apanhado geral da percepção de como ela está. E profissionalmente é pior, porque a gente tem duas coisas. É essa percepção e essa análise de voz que a gente faz consciente. Ah, eu tô te ouvindo conscientemente, eu percebo que a sua voz tá isso, isso, isso. Mas tem o segundo fator que é o nosso inconsciente. Ele também tem memória de algumas situações. Então, um exemplo, se eu escuto, eu ligo para alguém e a pessoa tá rouco. Qual que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando você liga para alguém? Às vezes alguém na tua família que você escuta que tá bem rouco. O que que você imagina? Ah, o que está doente, resfriado, ou que falou demais, foi num jogo de futebol e gritou muito, não sei. Mas, São tantas opções. mas a primeira coisa natural que vem na nossa cabeça é o quê? Você não tá legal, você tá doente. A Ah, roquidão, sim, a rouquidão é. a primeira coisa é que alguma coisa não tá bem. E É. teoricamente, no nosso inconsciente, a gente não compra doença, a gente não compra patologia. Agora, você imagina, você tá aqui fazendo uma live, fazendo uma venda, e você tá rouco. A pessoa tá ouvindo o conteúdo que você tá falando, mas o inconsciente dela tá prestando atenção. Opa, alguma coisa não tá legal. E a gente não compra de quem tá. Por mais bom que seja o produto, inconscientemente a pessoa tá preocupada com o que tá acontecendo. Eu brinco com os meus alunos assim: ninguém em sã consciência bate na porta do hospital e fala assim, ó, quero comprar uma pneumonia, uma dor de garganta, né, uma patologia. A gente não compra isso. Claro. Por isso que eu vejo pessoas vindo na internet, às vezes assim, tem um produto incrível, até tem uma dicção muito boa, mas aí olha para mim e fala, eu não consigo converter em venda. Ou eu não tenho credibilidade, eu não sei por quê, eu tenho conteúdo, sou estudado e tal. A gente faz análise da voz. Porque o importante é assim, quando eu falo de identidade vocal, o que que seria? Quem eu sou, o que que eu gosto, como é meu perfil, meu jeito, qual é a minha profissão e para quem eu falo. Eu tenho que ajustar essas três identidades, porque se eu quero ter um resultado, independente se é apresentador de programa, se é repórter, se é vendedor, a gente tem que ter percepção. A minha identidade física, ela tem que estar conectada com a minha profissão e para quem eu falo. Porque Sim. aí você tem resultado na sua comunicação. Você falou na questão da voz, que tem muita gente que não gosta da voz. É Uhum. possível mudar a voz? É possível. Claro, tudo tem que fazer uma análise para ver e eu tenho que ver como que é a sua genética. Tem coisas que a gente não consegue passar do limite da estrutura genética, então a gente chega num patamar e num limiar. Tem que analisar se não tem nada orgânico ou funcional atrapalhando, ou seja, se não está com lesão, se não tem uma patologia já identificada aí. Se não tiver, a gente consegue modular assim. Consigo deixar teu timbre mais grave, um pouco mais agudo, modificar o local de emissão. Tem pessoas que projetam a voz muito nasal, a gente consegue fazer essa voz sair muito mais oral. Então a gente consegue modificar e melhorar assim. É o que eu falo, trazer uma identidade vocal própria. Analisar você e deixar você com um timbre de voz que você goste e que te dê retorno, profissional principalmente. Você falou de internet, né? A gente sabe que tem os pontos positivos e pontos negativos, né? Com o Uhum. mundo virtual. É muito comum ver informações erradas
dirigidas erroneamente com relação a isso. Vamos dizer assim, a venda do produto milagroso, né? Tome o xarope, acorde amanhã com a voz da Celine Dion, sabe? Essas coisas que as pessoas buscam e acreditam, isso que é o pior. É muito comum na sua área? É demais. Eu falo assim, aqueles vídeos milagrosos, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu sempre explico para os meus alunos é assim, ó. As pessoas falam, eu fui lá na internet e procurei um vídeo, sobre aquecimento vocal. Quero melhorar a minha voz, vou fazer aquecimento vocal. Ou aquele exercício vai me deixar. Eu já vi muita gente dando dica. Como deixar a voz grave. E daí solta um monte de exercício e a pessoa não é profissional da área. Tá dando dica aleatória. Você vai ver a pessoa fala sobre qualquer outra coisa menos sobre voz especificamente, não tem informação. Uhum. E tudo que a gente faz de exercício de voz, ele tem um efeito se você fizer certo positivo, se você fizer errado é negativo. Mas principalmente essa história dos aquecimentos. Eu vou lá na internet, pego uma série de aquecimento sem acompanhamento profissional e é certo que vai dar errado, por quê? É que nem jogador de futebol. Você só aquece para entrar num jogo porque você treinou a semana inteira. Então não adianta você ir lá e pegar exercício só de aquecimento vocal se você não tem essa estrutura trabalhada. Se esse exercício não é condizente para você. Então eu vejo muita gente pegando receitinha mágica de bolo e aí com o passar do tempo a gente causa muito problema. Ou distorce totalmente a sua qualidade vocal e depois tem coisas que a gente não consegue recuperar 100%. Cleidir, com que idade? É uma curiosidade. Com que idade a nossa voz está totalmente formada? É aquela voz que vai me acompanhar, vamos dizer assim, pelo resto da vida. Na nossa fase de adolescência ali, da saída da criança para a adolescência, a gente tem o que a gente chama de muda vocal, Uhum. né? Então depende muito de pessoa para pessoa, uns são mais precoces, um pouquinho mais, mas nessa fase do final da adolescência que a nossa voz ela já está realmente formada pela estrutura toda, pela questão hormonal, porque tudo influencia na voz. Crescimento, desenvolvimento, questão emocional, questão hormonal, principalmente. Quando a gente fala do hormonal, não é só na adolescência. Agora Uhum. está muito na moda. Os chips, essa questão de reposição hormonal, suplementação hormonal para academia, ou suplementação alimentar mesmo para academia, e tem dado uns efeitos colaterais bem preocupantes. Nossa, atingindo diretamente a voz. É. Eu já vi, eu não vou citar o nome da pessoa, mas uma pessoa que toma muito remédio, que hoje é fisiculturista, e a voz engrossou, né? Está com a voz masculina. Era uma mulher, mas a voz está totalmente masculinizada. Será que a pessoa não percebe, gente? Eu falo que isso também vem bastante de demanda, sabe, Ana? Porque tudo que você mexe com essa questão de suplementação, principalmente quando pega essa questão um pouquinho mais hormonal, no caso, voltado para ganho de massa muscular, elas alteram. A mulher, na maioria das vezes, elas ficam com um tom de voz muito grave, muito masculinizado, e o homem, por incrível que pareça, faz o efeito contrário. Muitas vezes eles ficam com uma voz muito fina, muito afeminada. É verdade. E aí, olha como é interessante. Lembra que a gente foi olhar atrás da questão da identidade vocal, não é? Então você olha para a pessoa, ela tem uma Você imagem. perde totalmente a sua identidade. Não, uma pessoa que é pública e ela já falou muito sobre o caso dela, então não tem problema a gente citar aqui. É aquele lutador de MMA, o Anderson Silva. E ele já falou do caso dele, ele já expôs, então dele tem um aquém, né? Não é pela questão metabólica. Uhum. Mas quando eu falo de identidade vocal, ele é muito, muito nítido. Ele é um homem extremamente forte, másculo, alto, tem uma imagem de força, é uma profissão de impacto, de muita luta, de muita força, mas ele tem um tom de voz muito agudo. E aí, quando ele aparece, a imagem dele, assim, a gente fala, uau! Mas quando ele abre a boca, distorce, então você fica assim, não conecta a pessoa. Aí eu vejo muitas pessoas procurando essa parte estética, de ganhar massa, de ganhar peso, de ir para a questão até dos próprios chips da beleza, e depois ter uma distorção vocal muito grande. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são os problemas mais comuns que chegam ao seu consultório? O que você tem de casos comuns? Olha, a maior demanda é eu não gostar da própria voz. Essa é a campeã. Sim. Medo de falar em público é assim, associado às duas coisas. Eu tenho pessoas com crise de pânico só de pensar em ter que falar em público, ter que se expressar. E o público, assim, não é nenhum público palco.
é ter que gravar um áudio do celular para a turma da família, para o grupo da família. Nossa. Tem pessoas que, assim, escrevem, mas nunca ninguém da família ouviu a pessoa gravar um áudio no celular. Então, chega a ser traumas bem grandes relacionados à voz, à comunicação em geral. Então, o não falar em público, não gostar da própria voz são as coisas piores. E principalmente, assim, é saber como se expressar. Tem gente que fala assim: estudei, 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 e agora? Como que eu falo isso? Eu não sei expressar o que eu quero, eu não sei falar o que eu tô pensando, não sei dizer o que eu tô sentindo. E aí tudo tem relação, né? Mas isso aí não junta um pouco de terapia? Você é meio psicóloga nesse momento também? Eu não digo que a gente é psicóloga, mas a gente tem que ouvir. Eu falo assim, não tem como eu não ouvir o que tem de dor interno para eu poder te ajudar. Claro que tem casos que eu acabo depois pedindo para a pessoa fazer um acompanhamento psicológico junto. Tem casos que a gente precisa de uma equipe multi para tratar. Mas se eu não ouvir da onde vem a sua dor, não tem como eu te ajudar a fazer você falar. Tanto que, para você ter uma ideia, nessa turma que eu estou de mentoria em grupo agora, que eu tenho os alunos, uma das sessões foi toda voltada para quê? Identificar onde está a minha dor da fala. Da onde veio? Que memórias eu tenho de histórias passadas que me fizeram bloquear e não me deixam falar? Porque se eu não entender aonde está a tua dificuldade, eu não vou saber o porquê que você não gosta da sua voz, por que que você tem medo, né? O medo ele tem que ter uma causa, uma origem, senão não existe, né? Essa mentoria grupal é positiva? Ou seja, essa troca de experiências, né? Eu falar do meu problema, ouvir o outro, isso é positivo até para identificações, vamos falar assim? Eu falo que eu gosto muito quando tem a mentoria em grupo porque ela é muito rica. Hum. Porque às vezes eu tenho 10 alunos, mas um tem um pouquinho mais de facilidade de abrir o que está sentindo, e os outros são muito fechados. Então, nessa própria turma mesmo teve o caso que quando uma aluna falou onde estava a dificuldade, a dor dela, desarmou as outras alunas. Então as outras começaram a pontuar: ah, eu também sinto isso, eu também tenho essa dificuldade, mais essa, mais essa. E quando você se identifica com as outras pessoas, você percebe que você não é a única pessoa com essa mesma dificuldade. Então é mais fácil da gente entender que talvez a minha dor, ela é a dor de várias pessoas. E aí quando a gente trata uma pessoa, a gente desbloqueia todas as outras. Qual o perfil do seu paciente hoje? Mais homem, mais mulher, mais jovem, mais velho? Você tem um perfil definido? Eu digo que o meu nicho de mercado hoje, ele é bem amplo, porque ele é mais ou menos meio a meio. Por quê? Porque todo mundo precisa se comunicar. Então, de homens e mulheres hoje está muito parecido e ele até um tempo atrás eu percebia que me procurava mais acima dos 30 até os 60 anos. Pós-pandemia, esse leque ele aumentou totalmente. Como eu tenho alunos que agora estão vindo numa pegada muito, eu falo que assim, muito dinâmica, de 14, 15 anos me procurarem por querer aprender a falar em público, já está numa pegada, principalmente dessas universidades, tipo a Link, que ela é voltada para empreendedorismo. Então, eu tenho alunos de 14, 15 anos lá, como eu tenho alunos de 70, 80 anos que estão começando a se desbravar na internet. Barato. Então, é assim. Claro, e fora o consultório que eu atendo de zero, que assim, desde que nasce, já tem dificuldade de sucção, de amamentação, então já vem um trabalho todo de motricidade oral desde que nasce no consultório. Mas no online tá mais dos 14 aos 80, praticamente. E como é que você vê a rede social na sua profissão? Para você, profissional? É, ela é, vamos dizer assim, você recebe críticas, você recebe elogios, óbvio, né? Você recebe tudo. Tem a concorrência, não vamos dizer que existe concorrência, sim. Ah, um tem inveja porque você cuida de fulano que é famoso, o outro quer estar cuidando de XY. Como é que você lida com isso na rede social? Você mesma que cuida da sua rede, responde as dúvidas, como é que você usa a ferramenta? Eu falo que o Instagram, para mim, ele ainda vai continuar sendo uma rede social. Por mais que eu tenha uma equipe toda que me dá suporte de tudo, eu falo para eles assim, ó, responder as pessoas que chegam, que me mandam mensagem, sou eu que respondo um por um. Essa Uhum. atenção eu sempre falo que eu quero dar para as pessoas, porque é um diferencial meu, eu sou assim com as pessoas. Mas é um universo que eu digo assim, você, a partir do momento que você tá aqui dando a sua cara a tapa, ao mesmo tempo que você recebe muito carinho das pessoas, você também recebe hater de tudo quanto é lado.
colegas de profissão que você vê que não faz nada, que não se expõe, que não tem nem bagagem, nem experiência pelo que você acompanha, que estão ali, qualquer coisa que você posta, a pessoa vem para te detonar, como tem alguns profissionais também que são colegas que entendem a parte digital, que estão ali te dando força, ó, vamos lá, vamos junto, mas ao mesmo tempo que assim, quando você expõe o que você tem de melhor, eu falo por mim, eu já venho preparado que assim, vai ter críticas? Vai. E eu sou muito de pôr na balança, sabe, Ana? Eu analiso o que você me falar. Se isso realmente vai contribuir, uau, o que a Ana me falou, por exemplo, nossa, eu consigo absorver isso e vai potencializar o que eu já faço, ok. Mas se eu vejo que o que você fala é muito distante do que eu sou, eu olho para quem você é e você não fez a metade do que eu já fiz na vida, eu simplesmente assim, ó, deleto do meu pensamento, não me serve. Então são pessoas que não vai fazer diferença se me criticar ou não criticar, porque são pessoas que nunca fizeram nada de melhor, não fizeram nada. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, é um desafio você estar aqui porque você recebe os dois lados ao mesmo tempo. Só que Sim. também a internet ela é incrível, porque hoje eu digo que até pré-pandemia as pessoas me conheciam basicamente no Paraná, porque era onde chegava o alcance. Pós-pandemia, estou em São Paulo, estou no Rio, estou no Brasil em 4 cantos. Eu tenho alunos do Brasil todo e mais 7 países hoje que eu já consigo ter alunos e trabalhar essa parte de voz, comunicação, e ela expandiu bastante as fronteiras. Só que a gente tem que estar preparado emocionalmente, tem que estar muito seguro de quem a gente é, porque senão as pessoas elas nos colocam em xeque às vezes se realmente o que você está fazendo, você está firme no teu propósito, sabe? Não, e até te testam só para tentar mesmo, né? Te dar uma derrubada. A gente está falando muito sobre pandemia. A Covid deixou muitas sequelas na voz, Muito, 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 né? muito. Eu falo que a pandemia foi em várias questões. Como eu trabalhei nas 4 UTIs Covid daqui, eu fiquei imerso no maior auge da pandemia, eu estava dentro das 4 UTIs. Teve todas as sequelas, tanto emocionais quanto físicas. Então, quem chegou ao extremo de estar num hospital, de ser entubado, de ter toda aquela questão, né, estrutural, ficou com muita dificuldade de começo e teve que fazer um período de acompanhamento pela extubação, teve lesão de prega vocal, então foi um período de coisas mais críticas. Mas eu vejo que mesmo quem só teve a Covid e ficou em casa e teoricamente esteve bem, ela traz muito efeito colateral, principalmente voltado para nosso ritmo respiratório e articulatório. Porque normalmente quem teve sente uma dificuldade para fazer esse pulmão funcionar 100%, a gente ter conseguir falar mais tempo ou num ritmo um pouco mais acelerado, sem sentir falta de ar. Então ele afetou várias áreas. E principalmente o emocional. O fato da pandemia, ele abalou muita gente emocionalmente falando. Teve muita insegurança, teve muito medo. Tudo que Sim, aconteceu, acho que pegou em todos os sentidos. Então hoje eu vejo que tem gente que parou de falar por questões emocionais, ou por medo. Então, tem muitos quesitos aí a se tratar. qual foi o problema que você já pegou, assim, mais difícil, né, de tratamento, aquela coisa que você falou, olhou e falou assim, meu Deus, e que te deu um resultado gratificante, assim, a gente, são causos, né, cada profissional tem um causo que se destaca mais. Você tem esse na sua carreira já? Ah, eu falo que tem vários, assim, por mais que muita gente que já passou na minha vida, mas tem muitos, assim. Tem dois, assim, que eu vou te contar brevemente, mas teve um na pandemia que foi o que me marcou, que não que seja difícil, mas eu acho que ele foi marcante pela reação. Foi um paciente que ficou quase 60 dias entubado, total, assim, entrou de pandemia, a gente não sabe como não perdeu esse paciente por caso, foi um dos primeiros casos, entubou direto, assim. Não tinha perspectiva nenhuma do paciente sobreviver no início da Covid. E eu lembro que ele conseguiu reagir, foi melhorando, e quando ele conseguiu melhorar um pouco, a gente estubou esse paciente, eu fui fazer a avaliação, porque sou eu que avalio para saber se ele pode, a questão da voz, a gente conseguir fechar a traqueostomia para produzir voz, e principalmente para introduzir qualquer coisa via oral, sou eu que avalio para saber se esse paciente vai broncoaspirar, vai para o pulmão ou não. E eu lembro que a hora que eu falei, expliquei o que a gente ia fazer, tranquei a tráqueo para ele conseguir falar comigo, ia trancando, fechando, e ele foi soltando umas palavras, e a hora que eu coloquei o alimento na boca dele, o monitor descontrolou. Começou, né? Apitar tudo na UTI. E ele ficou ofegante e eu, calma, calma, tentando acalmar ele. Falei, me fala o que tá acontecendo e vai me explicando e tal.
Daí ele falou: não, tá tudo bem, eu só tô emocionado. Daí ele falou assim: porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir sentir gosto de nada na minha vida e eu nunca mais ia poder falar pra ninguém o quanto as pessoas são especiais pra mim. E quantas vezes eu deixei de falar o quanto eu amava as pessoas da minha família ao meu redor e que eu percebi que hoje você tá me devolvendo essa oportunidade. Ele falou: eu não tenho palavras, tanto que assim, me emocionou demais porque ele me olhava e chorava e tentava apertar a minha mão. E depois, quando ele teve alta, ele voltou, pediu para me chamar no hospital, que ele queria realmente agradecer por eu ter devolvido a fala para ele. Que na verdade eu fiz o meu processo, né? Mas foi ele que regenerou. Então, esse paciente pós-pandemia foi um caso assim que emocionalmente me mexeu bastante, mas é vários, assim, são vários casos, porque são várias patologias. Mas uma que a gente está trabalhando em si, que realmente me dá um orgulho muito grande, por ter tido uma exposição gigantesca na mídia, foi a Thaís Braz. Então, a Thaís, eu falo, a gente está construindo uma comunicação dela, e mesmo durante o BBB e pós-BBB, muita gente falou que ela foi cancelada, ela foi meme por causa da comunicação, porque ela sempre foi muito estudiosa. A Thaís é da testa, que fez a cirurgia da testa, Isso, da isso. redução da testa, que ela sofreu também muito bullying por causa da, né, vamos dizer assim, da largura da testa, tanto que enfrentou uma cirurgia que deve ter sido muito difícil e muito dolorida, apesar dela não ter passado isso para as pessoas, mas eu senti que não foi por ela. Aquilo não a incomodava, passou a incomodar quando incomodava os outros. Aham. Isso é ruim para a gente. Como na questão da voz. Muitas vezes a gente aceita a nossa voz, mas outro fala assim, nossa, que voz fina. Ai, que voz desafinada. Quer dizer, a gente está muito mais preocupado com o outro do que com a gente. Né? A Uhum. gente precisava mudar isso. Né? Total. Mas a sociedade é assim, infelizmente. E a Thaís foi um caso que, principalmente, a comunicação da Thaís ficou muito em evidência, além da questão física, né? Porque ela é uma menina super inteligente. Nossa, ela tem uma formação, ela é formada em odontologia, então ela é muito culta, ela lê bastante. Só que o que que acontece? Ela travou a comunicação quando entrou no BBB. Então ela se travou totalmente, e aí a comunicação, as pessoas falavam que chamava ela de burra, que ela não falava direito, que ela só falava e daí, o aí, só palavras muito, sabe? E ela saiu totalmente cancelada pela comunicação. E a gente está fazendo um trabalho com ela e melhorou muito, porque ela é muito dedicada no que faz. Então, ela é uma das pessoas, assim, que no começo ela foi muito criticada e que a gente vê o quanto a gente está trabalhando e que hoje está dando um resultado. Ela grava, ela já fala, assim, então a comunicação dela está cada dia mais linda, assim. Então, é um dos casos a nível nacional e mundial que todo mundo conheceu e todo mundo viveu junto com ela essa dor da comunicação e que hoje a gente vê que ela já está assim se destacando bastante com isso. Eu fico feliz, porque eu gostava muito, achava ela muito bonitinha, muito engraçadinha. Como é que os famosos chegam a Cleidir? Como é que esses famosos te procuram? Como é que esse processo acontece? Hoje, basicamente, vem muito por indicação. Eu falo que é o trabalho que eu faço com cada um e as pessoas depois acabam me indicando uma para as outras, né? Então, acaba virando uma rede, literalmente, de network. Porque às vezes eu tô com uma pessoa que me vê com outra, ou algumas vezes essas pessoas me veem através do Instagram, que esses artistas me postam, e aí acaba sendo um elo de ligação, justamente a rede de network que as pessoas com quais eu convivo hoje que tem aumentado e tem cada vez me dado mais suporte pela Fono das Estrelas, porque as pessoas já chegam por mim assim: "Uau, eu vi o que você fez com a fulana, e aí eu já gostei". Muitas vezes a pessoa nem falou de mim para ela, mas a pessoa só viu o trabalho que eu fiz e percebeu a diferença e acaba me procurando justamente por esse diferencial. Eu sempre falo assim que a Fono das Estrelas não é uma sequência de somente métodos de fonoaudiologia. Uhum. Quando eu falo que eu atendo as pessoas, eu olho para o ser humano. Então, meu atendimento, independente se é preparação de voz, é muito mais humano. É olhar para você, que momento você está vivendo, o que que aquilo representa para você, como que está tudo aqui dentro para eu poder fazer com que essa voz leve e externalize o melhor que você tem. Então, não é só fazer um monte de técnicas e método. O método ajuda, que eu aprendi da fonoaudiologia, mas é uma pegada totalmente diferente do que eu faço com os artistas no dia a dia, sabe? Quem são seus clientes famosos? Conta pra gente. Que você pode citar, óbvio. Sim, hoje eu falo que eu convivo muito com a Deolane,
que assim, estourou nesses períodos, assim, até pelo todo o histórico na parte da música dela. Já atende a Simário, Caio Coppola, já atende Paulo Vieira, tem muita gente que é do digital, que também é famosa, a Thaís, Tocubio Araújo. Então, assim, tem uma série de pessoas que eu já passei e que uns são mais famosos no digital, outros são mais famosos na questão realmente musical. Fora do país, hoje eu atendo também a Jennifer Pamplona, que ela é a personificação da Barbie Morena mundial. Então, ela faz parte de Hollywood, ela tem toda uma parte cineasta também. E crianças, você atende muitas crianças? Atendo criança aqui em Francisco Beltrão, o consultório basicamente ele é muito mais voltado para a parte pediátrica, assim, né? Atendo adultos também, mas aqui hoje eu tenho uma fila de espera bem grande e a agenda aqui é lotada por crianças, desde que nasce até fase adulta. Você falou de nascimento, tem problemas de voz? Que as crianças já nascem com problemas de voz? Eu falo que é um contexto, porque como a fonoaudiologia ela é muito ampla, então o bebê Hum. ele nasce, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A avaliação da linguinha para ver se está com língua presa, se ela vai conseguir mamar. E tudo é uma cadeia, sabe, Ana? O Uhum. resultado que você tem lá na amamentação também vai ser condizente como vai ser essa estrutura toda na tua comunicação na fase adulta. Então, assim, mobilidade de língua, se você já não faz o processo lá quando nasce, de verificar se tem uma língua presa, quando chega na fase adulta você tá falando assim, ó. É aquela pessoa que Verdade. fala com a língua assim. Aí, às vezes, eu pego adulto com 20, 30, 40 anos que eu peço para erguer a língua, eu vou ver tá com a língua presa desde bebezinho. Então, já tem um trauma de comunicação, já tem todos os apelidos, a histórias, os bullying, porque falou uma infância inteira assim. Aí tem gente que ganha dinheiro cantando, né, com a língua presa. O Luiz Carlos do Raça Negra, uma coisa que fez, a língua presa o ajudou na profissão, né? Alguns defeitos da fala, entre aspas, ajudam as pessoas profissionalmente. É comum casos semelhantes ao do Luiz Carlos do Raça Negra? É porque depende de como que a gente utiliza isso. Ele, Uhum. no caso, pelo ritmo musical, pela carisma dele, pelo jeito que ele tem essa identidade, ele agregou as pessoas e ele fez um sucesso pela melodia, pelo jeito que ele posiciona. Como eu já peguei cantores que têm uma leve fenda de prega vocal e que a gente não vai mexer nessa fenda. Porque a característica do tom de voz da pessoa vai permanecer essa fenda. Então a gente cuida para não piorar, ajusta para ficar boa, mas eu não posso mexer em algumas características que já estão personalizadas nas pessoas. Que nem um exemplo, a Deolane. Hum. Ela tem um timbre de voz um pouco rouco. Eu É, consigo fazer ela diminuir o cigarro, diminuir as outras coisas, mas você imagina se eu limpar totalmente a voz dela, ela eu vai tiro. perder a identidade. Então, por mais que as pessoas falam pra mim assim, né, vem uns comentários, ai, Fono, mas a Deolane continua rouca, você não vai tratar? Calma, a gente tem que analisar o que a gente precisa dela. Eu não posso deixar isso virar patologia, ficar crônico. Mas eu Claro. não posso tirar a identidade dela, que ela já está enraizado ali. Então, ela já melhorou muito de algumas coisas que a gente podia mexer. Só que se eu tirar a identidade dela, eu desfaço o branding que ela já tem. Qual o teu maior sonho profissional? Poder ajudar realmente o maior número de pessoas e ensinando eles qual é o poder que eles têm através da voz que a maioria não sabe utilizar. Você tem alguns projetos que você ainda sonha em implantar? Sim, uma delas é ter realmente um instituto para formar outros fonoaudiólogos com essa pegada justamente voltada mais para a questão humana, sabe? De você trabalhar a voz não só com a parte técnica, mas fazer isso. Tanto que, para você ter uma ideia, hoje eu tenho uma aluna minha que ela é fonoaudióloga e ela mora na Austrália. Então, ela se tornou minha aluna justamente porque ela quer aprender a fazer o que eu faço com os artistas, porque ela percebe que é um diferencial, que é humanizar um pouco mais essa questão do profissional. É você olhar para o profissional com outros olhos. Então, é muito além do que a parte só técnica. Você Então, hoje falou eu já. desse atendimento à distância. Qual que é a diferença, né, desse atendimento online para o atendimento presencial? Tem uma diferença? O resultado é mais rápido quando é presencial? Quais são as diferenças nesse tipo de tratamento?
A minha parte de conteúdo, de conhecimento, ele basicamente é o mesmo. O que muda do presencial é justamente isso. Você tem o toque, você tem o uso, por exemplo, de alguns equipamentos, que é o laser, a termoterapia, a bandagem. Então, a gente consegue utilizar as estruturas que vão potencializar e vão ajustar para aquele momento, né? Mas não foge à regra do que a gente precisa corrigir e fazer no dia a dia. Então, tem muitos clientes que, quando tem possibilidade pela distância, a gente faz o híbrido. A gente mantém sessões regulares online e sempre que tem ou gravação, ou tem show, ou tem apresentação, ou tem algum evento, a gente vai para fazer o presencial, para dar esse suporte a mais. Mas, claro, o presencial ainda tem essa questão do toque, da gente ter o equipamento na mão, da gente conseguir fazer. Mas, se a gente ficar só no presencial, não consegue, às vezes, abranger muita gente, mas a Claro. gente consegue, de alguma forma, ainda sentir essa parte humana da pessoa e onde está a dor e conseguir ajudar a resolver muita coisa. Tem um ditado que não deve ser da sua época, que diz assim: casa de ferreiro, espeta de pau, né? Uhum. Você cuida da sua voz? Você sabe que eu tenho esse hábito de cuidar da minha voz. Pode ver aqui, ó. Tô tomando aguinha, tudo certinho. Mas eu falo muito durante o dia, sabe, Ana? Eu acordo, então, assim, hoje, pra você ter uma ideia, até o nosso momento, eu já tive 2 aulas cedo que eu tive que dar. Então, às vezes eu acordo 5h30 da manhã, eu vou pra academia. Na academia, eu já tenho o hábito de fazer o exercício, porque eu tô fazendo exercício físico, eu preciso fazer o meu vocal. Então, eu tento estar sempre fazendo, porque a nossa dicção, ela é estrutura muscular. Nossa voz é músculo. Se eu não fortalecer isso, imagina, eu vou dar 3, 4 horas de aula online, que nem hoje à noite tem a mentoria, eu vou ficar sem voz. À tarde, uma tarde inteira com criança na clínica, eu tenho que falar com cada um da mesma forma. Então, não dá para começar o primeiro paciente do dia bom e no final ruim. Mas eu tenho o hábito de cuidar, evito muitas coisas geladas, essas coisas que fazem mal para nossa voz. Eu dou uma cuidada, assim. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria saber quais são os maiores vilões da nossa voz. O principal que eu vejo as pessoas falar é o tal do pigarrear. Gente, eu falo que a alma da fono, ela sai e volta toda vez que eu escuto alguém fazer isso aqui, ó. Eu faço muito. Esse eu falo que é um dos piores, porque toda vez que a gente faz o pigarro, a nossa prega vocal ela bate. Então ela faz lesão muscular. Então a gente vai criando nódulos, que seriam os calos de prega vocal por uso indevido. Falar alto, gritar demais, não beber água, pigarrear. Eu digo que são os piores, assim, que prejudicam mais a nossa voz. Então, assim, ou falar cochichado demais, ou falar gritando demais, porque você usa muito errado. E pigarrear é o assim, ó. É o campeão de audiência do que eu vejo mais as pessoas fazer. Então, assim, deu vontade de pigarrear? Pega um golinho de água, toma, porque é a secreção que está parado aqui. Então, empurra essa secreção, come um pedacinho de maçã, porque ela é adstringente. Não é que a maçã faz milagre na voz, não. Uhum. A maçã, ela é adstringente, ela limpa a secreção que está parada e faz fluidificar. Então, ela é E uma o, grande aliada para a voz. e o que faz bem para a voz? Água, maçã, exercitar, cuidar dos vocais, ter um profissional do seu lado para te orientar o que fazer, para você saber o que que é bom para ti, em que momento é bom isso para você. Não existe receita de bolo. Tudo que é personalizado, ele é muito melhor. Então, coisas básicas. Lembrar de hidratar, cuidar para não gritar, não ficar forçando essa estrutura. E se tem muita secreção, come uma maçã que vai ajudar a limpar. Deixa eu te perguntar outra coisa que me veio à cabeça. Eu sou uma pessoa viciada em xarope. Sabe aquela coisa assim? Deu algum negocinho? Toma um xarope. Toma um xarope. Xaropes naturais, xaropes às vezes até mais fortes. Eu tenho problema de refluxo, às vezes tenho um pouco de tosse. É um vilão. O meu médico fala, Ana, a quantidade, além de ser muito doce, né, tem a questão do açúcar, faz muito mal para minha garganta isso? Depende do horário. Eu falo assim, que, nem, ó, você tomou um xarope, foi dormir, tudo bem. Beleza. Você tomou o xarope durante o dia, todos os xaropes eles têm muita concentração de açúcar. Então Uhum. ele vai aumentar a viscosidade da tua secreção que vai ficar parando e muitos deles fazem o efeito anestésico, você perde referência. Então também piora. Então assim, refluxo é um grande vilão para piora vocal. Então quem tem alteração estomacal, refluxo, qualquer coisa de digestão, tem que tentar resolver o mais rápido possível,
porque ele, com o passar do tempo, pode ser efeitos muito graves. Eu já peguei paciente com paralisia dessa mobilidade laríngea total por causa do refluxo. Então, é você não conseguir mais nem deglutir água, porque o movimento peristáltico ele para de tanto que esse ácido fica queimando essa região, sem contar que pode gerar câncer de laringe, outras Sim, alterações. sim. Então, refluxo ele tem que ser cuidado. Se ele é constante, ele vai causar prejuízo tanto de deglutição quanto de voz. Engasgo. É muito comum a pessoa engasgar. Quais são os fatores que influenciam nisso? Aí eu já estou fazendo pergunta de. São curiosidades, É tudo da né? área. Na É. verdade, o engasgo é isso que a gente tem que cuidar. Qual é o fator inicial? Eu tô com um problema para fazer esse alimento começar a descer. Grande parte das vezes, esse não é o fator principal. A gente consegue mastigar, triturar para engolir. Mas se o problema não tiver aqui, analisa a questão estomacal. Porque aqui, desse momento para baixo, o movimento é peristáltico, é involuntário. Se a gente tem refluxo ou tem qualquer alteração nessa mobilidade, chegou aqui o alimento não consegue descer. Então eu já peguei muito caso de paciente que esse movimento de deglutição paralisou por refluxo, por N fatores. Uhum. Inclusive alguns alimentos, por exemplo, pode ver que no Rio Grande do Sul tem o hábito de tomar, ou sul do Brasil, né? Ou chimarrão muito quente ou café muito quente. Excesso de calor, ele também pode diminuir o movimento peristáltico. Então, por isso a gente tem muito tumor, muita alteração, muito câncer de laringe, esôfago, faringe, assim, então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que é sempre bom sentir qualquer uma dessas dificuldades, precisa fazer um exame, precisa ver onde está o problema para a gente conseguir reverter a tempo. Então, tem coisas que a gente reverte a tempo, até a deglutição. Tem coisas que, às vezes, a gente não consegue fazer voltar. Por isso que é sempre estar de olho no como teu organismo está te respondendo. Para a gente encerrar, um recadinho aí para quem está vendo a gente sobre a nossa voz, a importância dela, a importância de cuidar dela. Eu sempre falo assim que a voz é a nossa maior ferramenta de transformação na vida. Então é através dela que a gente consegue realmente mudar a nossa realidade pessoal, profissional e financeira. Basta a gente saber como utilizar ela. Então a gente tem um divisor de águas. Ou você cresce, você evolui, você transforma e alcança os teus sonhos, ou você fica estagnado, porque a tua voz ela consegue te recluir e te deixar preso no medo. Então, quanto mais você entender o poder que a sua voz tem, maior a transformação que você faz para você e para o mundo. Muito obrigada, amei a nossa conversa. Eu sei que muita coisa deixou de ser dita, mas eu acho que o recado foi mandado, né? Acho que as pessoas têm que cuidar da voz, têm que procurar profissionais capacitados para isso, porque em qualquer área a gente tem os bons e os maus profissionais. Eu sempre digo que uma indicação é super importante, é você ver o resultado do tratamento em alguém, tudo isso avaliza, né? Um bom profissional. E a gente divulgou aí o Instagram da Cleidir, né? As dúvidas que vocês quiserem tirar, as redes sociais dela estão disponíveis. E lembrando que na semana que vem a gente tem um encontro gostoso, tão gostoso quanto esse, aqui no mesmo horário. Um grande beijo e até lá. Até. Obrigada pela oportunidade.